Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 191. Com o nível 2 de morfologia, a habilidade de Deidara de criar criaturas de argila deu mais um salto significativo. Ele não tinha muita certeza de como a habilidade posterior armamento modernizado funcionaria, mas em seu nível atual, ele já conseguia criar algumas construções incrivelmente futurísticas. O C3 Caminho Azura foi uma dessas criações. Formação de miríades de serpentes. Incontáveis serpentes brancas como argila deslizavam pelo chão. Embora seu poder explosivo não fosse alto, elas constituíam uma excelente técnica de reconhecimento e destruição. Chiado. Chiado. Enquanto as cobras de argila deslizavam para frente em ataque, o C3 Caminho Azura também entrou em ação. Com um leve tremor em seus ombros, 2 enormes projéteis de canhão dispararam de dentro de seu corpo. Esses projéteis faziam parte de um sistema de munição interno, o que significava que a cada disparo, o construto se esvaziava gradualmente. Diante do ataque iminente, o Caminho Azura original entre os 6 caminhos de óbito reuniu um feixe concentrado de energia no topo de sua cabeça e interceptou os 2 projéteis com um bip agudo. Estrondo. Os projéteis explodiram no ar, enviando ondas de choque e calor escaldante. Mas se esse fosse o alcance total do poder do Caminho Azura C3, então Deidara ficaria profundamente decepcionado consigo mesmo. Os canhões menores em seu abdômen abriram fogo, disparando 3 ondas consecutivas de mini-projéteis. Embora não tivessem o mesmo poder de fogo dos projéteis maiores, cada explosão tinha um impacto comparável ao de um ninjutsu de nível A. Shiha Tensei. Obito foi forçado a usar o Shiha Tensei, repelindo a força explosiva com uma onda de choque repelente. Ele teve o cuidado de usar o caminho Deva para conjurá-la, em vez de expor seu verdadeiro corpo. O C3 Caminho Azura então deslocou um tubo de ventilação de sua parte traseira para sua parte frontal e liberou um inferno de chamas de alta temperatura. Em circunstâncias normais, os 6 caminhos de óbito sozinhos não seriam suficientes para lidar com uma barragem tão implacável. Afinal, o Shiha Tensei estava em recarga, e as explosões de Deidara eram puramente ataques físicos. O Caminho Preta, especializado em absorver técnicas baseadas em chakra, era inútil contra eles. Felizmente, entre os 6 caminhos de óbito, ele tinha um Jinchuriki o Takata, o Jinchuriki dos 6 caudas. Liberação de água, parede de formação de água. Embora os 6 caudas fosse frequentemente associado a ataques ácidos, ainda era uma fera do elemento água. Como seu Jinchuriki o Takata possuía um domínio natural da liberação de água, uma enorme parede de água surgiu. Embora não fosse tão formidável quanto o inferno que enfrentava, a vantagem elemental determinava que a água resistiria ao fogo sem problemas. Usando o vapor ascendente como uma cortina de fumaça temporária, Obito aproveitou a oportunidade. O caminho animal saltou para o lado e bateu a palma da mão no chão. Jutsu de invocação. Ah, finalmente saímos. Então é assim que se sente ao ter o Rinnegan. Nada mal. Hahaha. Me sinto ridiculamente forte. Obito não invocou as feras habituais. Ele sabia que invocações comuns não seriam suficientes nesta luta. Em vez disso, ele costurou uma horda de híbridos de Zetsu branco, reforçando-os com uma mistura feita de energia vital e água do herói. Essas criaturas grotescas tinham um potencial de combate aterrorizante. No entanto, sua aparência era mais do que perturbadora, uma amálgama profana de corpos de Zetsu brancos, costurados com incontáveis olhos e rostos distorcidos. A atmosfera do campo de batalha inteira se distorcia só de olhar para eles. Vejam isso! Uma abominação de Zetsu branco atacou o Caminho Azura C3, estendendo 2 galhos enormes e vigorosos para prendê-lo firmemente. Eu também. Outro cambaleou para frente, seus membros grotescos se contorcendo de forma anormal enquanto ativava a liberação de madeira, restringindo ainda mais o Caminho Azura C3. Deidara não iria ficar de braços cruzados. Obito, você realmente me surpreendeu. Pensei que, com o Kakashi ao seu lado, você não precisaria usar isso. Deidara sacou uma construção de argila pré-preparada, seu trunfo. C3. Montanha de carne aprimorada. Uma montanha colossal semelhante à carne irrompeu no campo de batalha, brotando 4 tentáculos enormes que agarraram os híbridos de Zetsu branco, erguendo-os bem alto. Me soltem. Soltem. As abominações lutavam descontroladamente, com tentáculos de liberação de madeira saindo de dentro de seus corpos. Eles eram surpreendentemente fortes, tanto que os tentáculos da montanha de carne lutavam para segurá-los. Enquanto isso, o Takata havia se transformado completamente, assumindo a forma de uma lesma enorme coberta de muco. Talvez o sábio dos 6 caminhos tenha baseado o design dos 6 caudas no sábio lesma, embora comparado ao sábio lesma, a estética dos 6 caudas fosse significativamente deficiente. Ele liberou uma névoa ácida altamente corrosiva, que imediatamente começou a dissolver os tentáculos da montanha de carne, permitindo que os híbridos Zetsu se libertassem. É ele! Ele ousa nos atacar desse jeito. Macho! As abominações tagarelavam loucamente, seus corpos expelindo ainda mais liberação de madeira, investindo contra Deidara no topo da montanha de carne. Bum! O C3 Caminho Azura retaliou, bombardeando uma das abominações com artilharia pesada. A explosão a destruiu, ou assim pareceu. Mas graças aos aprimoramentos da água do herói, a criatura se regenerou rapidamente, retornando à força total em poucos instantes. Montanha de carne. Erupção vulcânica. A construção monstruosa começou a pulsar violentamente, acumulando pressão interna. Ao contrário do Caminho Azura C3, seus ataques não eram limitados por munição, geravam calor imenso, vaporizando instantaneamente 2 dos híbridos de Zetsu. Os 2 restantes conseguiram escapar por pouco com a ajuda dos 6 caudas.
Com a batalha acontecendo, o que Obito estava fazendo? Ele estava formando uma pequena esfera escura que pulsava com um poder ameaçador. Ele sabia que ataques convencionais não funcionariam contra Deidara, nem esperava que seus 6 caminhos sozinhos vencessem. Por mais que odiasse admitir, Deidara estava um nível acima dele agora. Então ele precisava ir além. Mesmo que não conseguisse matar Deidara imediatamente, ele precisava ganhar tempo para escapar. Abrindo as mãos, ele lançou um núcleo preto e pulsante no ar. Shibaku Tensei. Por experiências passadas, ele sabia que até mesmo Deidara teria dificuldade em destruí-lo antes de ser pego por sua atração gravitacional. Mas foi realmente esse o caso? Deidara calmamente se virou para Kakashi, que entendeu instantaneamente. Antes de chegar aqui, eles se prepararam cuidadosamente para todos os cenários possíveis. Kamui. Kakashi fixou o olhar na esfera negra flutuante. Um vórtice de distorção espaço-temporal em espiral se formou, engolindo o núcleo antes que ele pudesse ser ativado. Obito. Sentindo o caos furioso dentro de sua dimensão Kamui, apenas um pensamento preencheu a mente de Obito. Correr. Capítulo 192. Os 6 caudas expeliam uma enorme nuvem de névoa ácida, espalhando-se como uma onda gigante em direção à posição de Deidara. À primeira vista, Obito parecia estar lançando um ataque poderoso, mas, na realidade, ele estava usando isso como cobertura para obscurecer a visão e escapar. É claro que Deidara esperava por essa mudança desde o início. Explosões irromperam atrás do gigante de argila e do caminho Azura C3 simultaneamente. Ao mesmo tempo, vários mísseis foram disparados do caminho Azura C3, usando as ondas de choque para abrir caminho através da névoa ácida. Bic. Abaixo, o verdadeiro caminho Azura disparou um raio laser, lançando uma série de mísseis. O poder desses ataques não era fraco, mas contra uma construção de argila maciça como o gigante, eram tão eficazes quanto a acupuntura. Embora tecnicamente causassem dano, eram em última análise insignificantes. Os 2 monstros de fusão Zetsu branco restantes usaram a liberação de madeira, enquanto 6 caudas disparou diretamente uma Bijudama. Em resposta, Deidara imediatamente criou uma nova construção de argila. C3, variante especial, Sapo Devorador. Um sapo grande e barrigudo apareceu e engoliu a Bijudama dos 6 caudas de uma só vez, e então a cuspiu de volta, bloqueando os monstros de fusão de Zetsu branco e os 6 caudas. Com isso, Obito ficou apenas com o caminho Deva como última opção. O caminho Preta e o caminho Naraka eram completamente inúteis nessa situação. Do alto, o caminho Deva acendeu rapidamente, reunindo poder antes de desencadear um ataque total. Super Shinra Tensei. Este ataque finalmente teve um impacto. Até o gigante de argila foi forçado a recuar, com seu impulso para frente interrompido pela onda de choque. Seu corpo enorme e inchado dificultava uma rápida recuperação. Obito, que fugia desesperadamente, ficou aliviado. Com seu Rinnegan, ele conseguia observar claramente o campo de batalha. Embora a força da Akatsuki tivesse excedido em muito suas expectativas, ele ainda tinha uma chance. Ele só precisava esperar Orochimaru encontrá-lo e extrair o chakra da Kyuubi de Kinkaku e Jinkaku. Alternativamente, se a Akatsuki reunisse a estátua Gedo, mas demorasse a selá-la dentro de Nagato, ele poderia aproveitar a oportunidade para invocar a estátua e reivindicar a vitória. Droga! Obito vai escapar, Kakashi disse ansiosamente. Deidara deu um sorriso irônico. Relaxa. Autobots. Não. Caminho Azura. Transformem-se. O corpo do C3 Caminho Azura começou a se transformar rapidamente. Em instantes, sua forma robótica se transformou em uma aeronave. Agora sua metade inferior, ante seu abdômen, estava equipada com propulsão a jato, com chamas constantemente saindo de suas antigas portas de canhão, mantendo-o no ar. Deidara gesticulou para que Kakashi subisse. Os tubos de escape na parte traseira do C3 Caminho Azura haviam se transformado em propulsores. À medida que suas reações explosivas internas se intensificavam, chamas irrompiam dos escapamentos. Com isso, Deidara e Kakashi dispararam em direção a Obito em alta velocidade. Obito ficou completamente perplexo. Que diabos é isso? Sentados no topo do caminho Azura C3, Deidara e Kakashi observaram os antigos canhões de ombro do construto serem reposicionados nas laterais. Esses canhões dispararam simultaneamente 2 projéteis enormes contra Obito. Ah! Estrondo. Uma explosão violenta irrompeu. Obito não teve escolha a não ser entrar na dimensão Kamui. Infelizmente, seu Super Shinra Tensei já estava em potência máxima, o que significava que seu tempo de recarga ainda não havia terminado. Kamui. Kakashi ativou seu próprio Kamui. Uma distorção espacial semelhante a um vórtice surgiu, absorvendo a onda de choque da explosão para a dimensão Kamui. Obito reapareceu da distorção com uma aparência desgrenhada. Felizmente, o tempo de recarga do seu Shinra Tensei finalmente havia acabado. Zumbido. Uma poderosa força repulsiva empurrou a onda de choque para longe. Rangendo os dentes, Obito continuou sua fuga. Mas Deidara não estava disposto a deixá-lo ir. A boca do C3 Caminho Azura, agora posicionada na frente da aeronave, lançou uma torrente de chamas em direção a Obito. Simultaneamente, Deidara estendeu ambas as mãos, liberando inúmeros pequenos insetos de argila que avançaram em direção a Obito a uma velocidade incrível, prestes a grudar em seu rosto. Caramba! Uma sensação de desespero tomou conta da mente de Obito. Será que é aqui que meu sonho de paz termina? Seus pensamentos disparavam, buscando freneticamente uma solução, mas ele continuava rejeitando todas as possibilidades. Nessa situação, ele estava realmente encurralado. Talvez esteja tudo bem.
Eu deveria poder te ver na vida após a morte, certo? Assim que Óbito se resignou ao destino, uma mudança inesperada ocorreu. De repente, a areia dourada apareceu, girando ao redor dele, formando uma poderosa barreira protetora que bloqueava os insetos e as chamas da argila. Rasa, a areia dourada era inconfundível. Dado o desaparecimento recente de Rasa, tinha que ser ele. Mas por que ele estava do lado de Óbito? Não. Deidara olhou para a expressão de Óbito e viu sua própria confusão refletida ali. Nem mesmo Óbito havia previsto a chegada de Rasa. Então é você, pirralho. Hora de acertar as contas. Rasa olhou para Deidara completamente imperturbável. Deidara coçou a cabeça. Não que ele subestimasse Rasa, era só que Rasa era realmente inexpressivo. Fraco como o diabo, mas ali estava ele, agindo como se fosse arrogante. De onde vem tanta confiança? Perguntou Deidara. Rasa zombou. Você acha mesmo que eu ainda sou a mesma de antes? Fiquei muito mais forte. Cada vez mais areia dourada subia no ar, gradualmente obscurecendo o céu. Rasa permaneceu no chão, abrindo os braços como se declarasse sua grandeza. Sem dúvidas, eu sou o Kazekage mais forte. Óbito permaneceu cauteloso. Virou-se para Rasa e disse, nossos inimigos são poderosos e têm vários aliados em Kumogakure que podem chegar a qualquer momento. Devemos recuar por enquanto. Rasa balançou a cabeça. Um portador do Rinnegan. É só isso que você tem de coragem e força? Não se preocupe, temos muitas pessoas do nosso lado também. Assim que ele terminou de falar, um grande número de figuras emergiu, remanescentes das forças de Tsunagakure, junto com alguns rostos familiares de Deidara. Shimura Kyoto, junto com sua unidade de guarda pessoal. Shimura Kyoto. Então é aqui que você esteve? Se juntando ao Rasa? Essa foi uma reviravolta inesperada. Quando Deidara percebeu que Shimura Kyoto não havia aparecido no encontro marcado, ele soube que o homem havia desertado. Buscas subsequentes não revelaram nada, e o assunto ficou sem solução. Agora lá estava ele, surgindo no meio de uma operação da Akatsuki, uma operação altamente secreta. Então a questão era, de onde eles obtiveram essas informações? Capítulo 193. Komogakure. Itachi e o quarto Raikage se enfrentaram. O Raikage estava extremamente confiante em sua própria força. Talvez o Susanoo fosse poderoso, mas ele era mais forte. Uchiha Itachi. Deixe-me testar seu Susanoo. Um raio percorreu o campo de batalha quando o Raikage desferiu um golpe devastador. No entanto, Itachi reagiu rapidamente. Com a capacidade de rastrear movimentos do seu Sharingan e seus reflexos excepcionais, ele ergueu o escudo do braço esquerdo do Susanoo bem a tempo de bloquear o ataque. Um estrondo estrondoso irrompeu. Itachi cambaleou vários passos para trás. O Raikage levava vantagem em força bruta, mas o Raikage não o perseguiu. Em vez disso, manteve-se firme e declarou com domínio. Como eu pensava, eu sou o mais forte. Isso ainda está para ser visto, respondeu Itachi calmamente. Seu olho direito girou, e um aglomerado de chamas negras irrompeu na posição do Raikage. Inútil. O Raikage desapareceu num borrão, sua voz ecoando de outra direção. Seu Amaterasu só pode queimar o que estiver em seu campo de visão. Mas minha velocidade está além da capacidade dos seus olhos de rastrear. Mesmo na linha do tempo original, Amaterasu falhou em queimar o Raikage em seu segundo estado. E muito menos agora, quando havia entrado no terceiro. O Susanoo respondeu com um ataque abrangente, mas o Raikage saltou no ar e deu um soco em seu ombro. Uma poderosa onda de choque se seguiu. Itachi rapidamente virou a cabeça, seu Mangekyou Sharingan encontrando o olhar do Raikage. Tsukuyomi. Por uma fração de segundo, a mente do Raikage vacilou, mas ele imediatamente recuperou o foco. Seu estado mental ficou ligeiramente abalado, mas não significativamente afetado. Uchiha Itachi, então esse é seu Tsukuyomi? Que pena. Minha vontade é tão inabalável quanto uma pedra. Uma mera ilusão não vai me destruir. Tsukuyomi era formidável, mas tinha suas fraquezas. Era menos eficaz contra oponentes com determinação inabalável. O Raikage possuía uma vontade de aço, reforçada ainda mais pelo chakra dos 5 caudas. Usar Tsukuyomi nele parecia um desperdício. Itachi se viu mais esgotado mentalmente do que seu oponente. Itachi, devemos chamar Deidara? Vendo Itachi em desvantagem, Kakuzu perguntou com urgência. Itachi balançou a cabeça, permanecendo tão composto como sempre. Não precisa. Eu sou forte o suficiente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, aumentando sua produção de chakra. O Susanoo, totalmente blindado, passou por outra transformação. Suas asas carmesim se abriram e sua forma maciça tornou-se ainda maior. Ao contrário da versão incompleta anterior, esta era uma verdadeira personificação do deus da guerra, segurando a lâmina Totsuka e o espelho Yata. Comparado a este colosso, o Raikage não passava de um inseto. Mas o Raikage não via dessa forma. Ele olhou para o gigante, com os olhos cheios não de medo, mas de euforia. Excelente! Itachi. Só esse nível de poder me excita. Assim que terminou de falar, ele se transformou em um raio branco-púrpura. Seu ataque atingiu Susanoo antes mesmo que sua voz alcançasse os ouvidos da multidão, criando a sensação de que o próprio tempo estava sendo distorcido. Rachadura. Os ossos da perna esquerda do Susanoo se quebraram, seguidos pela propagação implacável de chamas negras. O Raikage recuou rapidamente, insatisfeito porque seu ataque não havia sido totalmente eficaz. Várias shuriken envoltas em chamas Amaterasu foram disparadas em direção ao Raikage, bloqueando todas as rotas de fuga possíveis com as habilidades precisas de arremesso de Itachi. Chiado. O vapor sibilou enquanto o Raikage, envolto em raios, zigue-zagueava pelos projéteis flamejantes.
Sua velocidade era tão extrema que ele aproveitou as frações de segundo entre a chegada de cada shuriken para se esquivar. Aproveitando a oportunidade, ele se lançou mais uma vez, desferindo outro soco devastador em direção ao Susanoo. O espelho Yatta se moveu para interceptar, mas o Raikage fintou. Usando a agilidade aprimorada pelo vapor dos 5 caudas, ele girou no ar e acertou o punho nas costelas do Susanoo. Rachadura. O soco foi ainda mais forte, Susanoo cambaleou, suas costelas se quebrando, a força quase alcançando o próprio Itachi. Amaterasu se acendeu novamente. Os olhos de Itachi acompanhavam desesperadamente os movimentos do Raikage, mas ele estava sempre um passo, às vezes dois, lento demais. O Raikage personificava a filosofia da velocidade absoluta. Ushira. Descobriu seu Susanoo. Ele só tinha 70% do meu poder. Agora, vou usar toda a minha força. Seu Amaterasu é formidável, mas se não puder me pegar, não vale nada, declarou o Raikage. Itachi, por que não cobrir todo o Susanoo com Amaterasu? Perguntou Kakuzu ansiosamente, sentindo que a situação piorava. Itachi balançou a cabeça. Susanoo é muito grande. Não consigo cobrir tudo de uma vez. Se eu cobrir apenas algumas partes, o Raikage evitará essas áreas e atacará outras. Mas se eu baixar o nível do Susanoo para cobri-lo completamente, sua defesa não resistirá ao Raikage. Ele provavelmente sacrificaria um braço só para me derrubar. Então o que fazemos? Perguntou Kakuzu, observando o Raikage se preparar para outro ataque. Itachi permaneceu tão sereno como sempre. Se um não for suficiente, então usaremos mais. Liberação de madeira. Técnica do clone de madeira. Os olhos do Raikage se arregalaram quando 4 Itachis adicionais emergiram, inicialmente parecendo de madeira antes de se transformarem perfeitamente em cópias perfeitas. Esse era o limite da habilidade atual de Itachi. Os 4 clones, junto com o original, cercaram o Raikage. Raikage, você é forte. Então lutarei com você com tudo que tenho. Com as asas abertas, o deus da guerra desceu novamente. Desta vez, mais 4 gigantes idênticos do Susanoo emergiram, cercando o Raikage. Pela primeira vez, o antes arrogante Raikage hesitou. Aquele homem misterioso o avisou que o Susanoo era formidável, mas ele nunca disse que ele poderia aparecer em tais números. Amaterasu. Chamas negras irromperam mais uma vez, e o Raikage não perdeu tempo em se esquivar. Ele avançou em direção a um dos gigantes do Susanoo, liberando toda a sua força. O Susanoo do clone se desfez com o impacto, afinal, sendo um clone, sua durabilidade era um pouco menor. 2 espadas flamejantes balançavam de cada lado, enquanto o Susanoo caído se incendiava em chamas negras. O Raikage saltou tentando escapar, mas um enorme espelho Yatta caiu como uma frigideira. O vapor subiu quando o Raikage atingiu o espelho, fazendo voar para trás, mas ele perdeu o impulso e começou a cair. Usando propulsão a vapor, ele girou no ar, saltando de uma espada em chamas para se lançar mais alto, tentando se libertar do cerco. Mas era tarde demais. Uma densa barragem de shuriken revestidas de Amaterasu selou todo o espaço. Droga! Rugiu o Raikage frustrado. Ao contrário do que acontecia em terra, ele não conseguia se movimentar tão livremente no ar, mesmo com a ajuda do vapor. Não vendo escapatória, ele fez um movimento final e desesperado. Investiu direto contra o corpo real de Itachi, pronto para sacrificar um braço se isso significasse derrubá-lo. Desta vez, Itachi cobriu toda a frente do Susanoo com Amaterasu, mas o Raikage ignorou as chamas e avançou em disparada. Liberação de vapor. Punho valente. Com toda a sua força, ele atravessou o Susanoo, seu punho avançando em direção a Itachi. Hahaha. Morra. No entanto, quando seu ataque atingiu o alvo, ele passou pelo ar. Bata, bata. Um bando de corvos se dispersou. O quê? Os olhos do Raikage se arregalaram em choque. Antes que ele pudesse reagir, Amaterasu o consumiu por inteiro. Itachi venceu. Capítulo 194. Em outro campo de batalha, Rasa estava determinado a ajudar Obito a escapar, mas Deidara não deixaria isso acontecer. Antes que Deidara pudesse reagir, Rasa já havia lançado seu ataque. Uma enorme onda de areia dourada se elevou no ar, formando uma mão colossal que pairava sobre Deidara e Kakashi, ameaçando esmagá-los. Não estava claro quanto Rasa havia se tornado mais forte para exalar tamanha confiança, mas, a julgar pela escala do ataque, seu poder havia de fato aumentado significativamente. Da última vez que ele havia desferido um ataque dessa magnitude, ele havia se apoiado na areia do próprio deserto. Rasa, você sabe que o ouro derrete a pouco mais de 1000 graus, certo? Lidar com você é fácil demais. Da última vez eu era apenas um clone, então você nunca percebeu como nossas habilidades se contrapõem. O C3 Caminho Azura rapidamente retornou à sua forma robótica. Agarrando os canos de escape em suas costas com as 2 mãos, e adicionando a boca à mistura, ele liberou 3 jatos de chamas abrasadoras. O calor intenso derreteu a areia dourada suspensa no ar, fazendo-a chover em gotas derretidas, enquanto parte dela evaporava completamente no ar. Afinal, o ponto de ebulição do ouro era pouco mais de 2000 graus. Droga não! Preciso baixar a temperatura da chama. Ouro demais está virando vapor, estou perdendo milhões. Rasa cerrou os dentes enquanto observava sua preciosa areia dourada ser incinerada. Não era qualquer areia, era pura riqueza sendo reduzida a nada diante de seus olhos. O que vocês estão fazendo aí parados? Matem-no! Rugiu Rasa para seus subordinados, recolhendo às pressas a areia dourada restante. Morrer! Uma onda de shinobi avançou sem hesitar. O ataque imprudente deixou Deidara momentaneamente atordoado. Eles eram tão destemidos? Não vendo razão para perder tempo moldando argila, Deidara simplesmente jogou uma bomba enorme no meio deles. Ah!
A explosão ecoou, envolvendo os shinobi que avançavam em chamas abrasadoras. Tudo parecia fácil demais, deixando Deidara desconfiado. E como ele esperava, assim que as chamas se dissiparam, as figuras do shinobi reapareceram. Eles voltaram à vida. Edo Tensei? Esse foi o primeiro pensamento de Deidara, mas ele o descartou imediatamente. A ressurreição deles não se assemelhava ao Edo Tensei e até onde ele sabia, apenas Orochimaru era capaz de executar aquele jutsu. Kabuto já devia ter aprendido, mas isso era incerto naquele momento. Além disso, se este fosse o Edo Tensei, por que reviver um bando de ninguém em vez de verdadeiros poderosos? Kakashi, mais experiente em tais assuntos, reconheceu a natureza sinistra de seu renascimento. Memórias há muito enterradas ressurgiram em sua mente. Moryu, ele murmurou. Este método de ressurreição estava inequivocamente ligado ao lendário demônio. Considerando que Konoha sempre fora responsável por lidar com a Terra dos Demônios, fazia sentido que Kakashi soubesse disso. Moryu, Kakashi, você tem certeza? A expressão de Deidara ficou séria. Segundo a lenda, Moryu possuía o poder de destruir o mundo. Se isso fosse verdade, isso poderia se tornar um grande problema. Antes que Kakashi pudesse responder, o próprio inimigo confirmou. Shimura Seito caiu na gargalhada com a voz cheia de arrogância. Isso mesmo. Esse é o poder de Moryu. Ele nos concedeu uma força incomparável e a bênção da imortalidade. Não importa quantas vezes você nos derrote, nós sempre retornaremos. É assim mesmo. O C3 Caminho Azura lançou outra rajada de artilharia, aniquilando o shinobi mais uma vez. Mas mais uma vez eles se levantaram totalmente restaurados. Segundo a lenda, o exército de mortos-vivos de Moryu só pode ser derrotado com técnicas de selamento. Ataques convencionais são inúteis, disse Kakashi sombriamente. Deidara assentiu, mas permaneceu cético. Imortalidade absoluta? Esse conceito era ridículo. Até planetas tinham tempo de vida. Como uma criatura insignificante poderia alegar ser verdadeiramente mortal? O problema era simplesmente que ele ainda não tinha as ferramentas certas para lidar com isso. Liberação magnética, Reino da Areia Dourada. Recusando-se a recuar, Rasa lançou outro ataque. Desta vez, ele infundiu sua areia dourada com o poder de Moryu, aumentando significativamente sua velocidade e poder destrutivo. O Caminho Azura lançou mais chamas, mas desta vez o ataque foi bem menos eficaz. A areia dourada formou pilares afiados e irregulares que se dispararam pelo ar em padrões imprevisíveis, aproximando-se rapidamente de Deidara. O que você acha do poder do Lorde Moryu? Rasa gritou fanaticamente. Deidara zombou. Um míssil enorme foi disparado de trás dele, destruindo a construção dourada de Rasa em um instante. A batalha havia cobrado seu preço, e reforços estavam chegando, a Montanha da Carne finalmente os alcançara. Os 6 caminhos só podiam adiar as coisas por um tempo. Rasa recue. Óbito gritou enquanto escapava. A luta não valia a pena. Mesmo com Rasa e suas tropas, eles não eram páreo para Deidara. Caramba! Liberação magnética, enterro na areia dourada. Reunindo toda a sua força restante, Rasa desferiu seu ataque mais poderoso. Uma onda de areia dourada avançou em direção a Deidara, tentando encerrá-lo completamente e esmagá-lo sob imensa pressão. Quanto à retirada de Óbito, Rasa notou, mas não se importou. Sua missão era garantir a fuga de Óbito, e com sua suposta imortalidade, ele não tinha nada a temer. Este ataque é realmente impressionante. Deidara sinalizou, e com um impulso poderoso, a montanha de carne se impulsionou para frente, alçando o voo brevemente. Comparada ao seu tamanho, a areia dourada de Rasa não parecia mais tão avassaladora. Esqueça sepultá-lo. Não havia areia suficiente nem para cobrir a superfície da montanha de carne. Montanha de carne. Erupção vulcânica. É mais 2000 valor de choque para Rasa. Uma torrente de chamas abrasadoras engolfou o campo de batalha. Mesmo com o poder de Moryu protegendo a areia dourada, ela só conseguiu suportar o calor por meros segundos antes de se vaporizar. Quanto a Rasa e seus homens, eles foram pegos em um ciclo interminável de morte e ressurreição, queimados vivos repetidas vezes. Mas Deidara não teve tempo de vê-lo sofrer. Ele e Kakashi pularam em um pássaro de argila e partiram, perseguindo a figura de Óbito em retirada. Esta emboscada era a melhor chance deles. Eles não podiam deixá-lo escapar. 1000 serpentes de barro. Shiha Tensei. Óbito liberou um Shiha Tensei de longo alcance antes de mergulhar no subsolo. C2, variante padrão minhocas de pedra. Inúmeros vermes rochosos escaparam das mãos de Deidara, cavando túneis subterrâneos em sua perseguição. Kakashi, use Kamui para absorver as chamas da montanha da carne. Não podemos deixar Óbito usar Kamui enquanto estivermos cegos. Entendido. Kakashi se virou, ativando seu Mangekyou Sharingan. Enquanto isso, Deidara controlava seus vermes de rocha, procurando por qualquer irregularidade no subsolo. Lá, estrondo. Uma série de explosões irrompeu no subsolo. Deidara estava confiante de que havia atingido Óbito. Mas quando ele desceu para confirmar a morte, tudo o que encontrou foi um cadáver descartado de Zetsu branco. Em algum momento, Óbito fez uma substituição e desapareceu. Terra dos Pântanos. Ha 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 ha. O riso ecoou pelo santuário profundo e ressonante, carregando um poder sinistro que parecia penetrar a alma. Felizmente, a barreira ao redor impedia que o som vazasse para fora. Caso contrário, qualquer pessoa comum que o ouvisse provavelmente cairia na loucura. Você parece bastante satisfeito. Conseguiu? Perguntou outra voz, teatral e carregada de uma loucura perturbadora. Claro, claro. Os fios do destino foram completamente cortados. A hora do nosso retorno finalmente chegou.
Capítulo 195. Monte Myoboku. A atmosfera estava excepcionalmente pesada hoje. Jiraiya havia sido convocado com urgência e, sob a orientação dos dois sapos mais velhos, correu para o grande salão onde residia o grande sapo sábio. Grande sábio sapo, você tem novas instruções para mim? Influenciado pela atmosfera tensa, Jiraiya inconscientemente adotou um tom mais solene. Jiraiya, garoto, os fios do destino se desfizeram completamente. As primeiras palavras do grande sábio sapo atingiram como um raio, fazendo o coração de Jiraiya tremer. Grande sapo sábio, o que você quer dizer com isso? Sua urgência sobrepôs-se ao respeito habitual, e ele ergueu a cabeça para encontrar o olhar do sábio. Homem e sapo se encararam. O coração de Jiraiya afundou ainda mais. O olhar do grande sábio sapo lhe disse que aquilo não era brincadeira. É por causa da Akatsuki? Após um momento de silêncio, Jiraiya perguntou. Sim e não. A anomalia no destino de fato apareceu dentro da Akatsuki, mas a Akatsuki não é o único fator. O grande sábio sapo respondeu. Então quem é a verdadeira anomalia? Jiraiya perguntou curioso. Deidara. A resposta direta pegou Jiraiya desprevenido. Ele esperava outra profecia, algo enigmático e difícil de interpretar, mas desta vez, a resposta foi chocantemente direta. Deidara? Jiraiya ficou atordoado por um momento. Sua impressão sobre Deidara se limitava ao último encontro deles, quando o ninja rebelde usou um método desconhecido para neutralizar seu genjutsu, forçando Jiraiya a recuar. Depois disso ele soube que Deidara era um membro da Akatsuki e participava de suas missões, mas nada nele parecia particularmente extraordinário. Sim. O grande sábio sapo assentiu, sua figura visivelmente enfraquecendo. Jiraiya, eliminando Deidara, restaurando a Akatsuki ao seu curso predestinado e trazendo o destino de volta aos trilhos, está em nossa última chance. Mas, Jiraiya forçou um sorriso amargo. Ele é incrivelmente forte. Não consigo derrotá-lo, nem mesmo com Fukazaku e Shima lutando ao meu lado. E se você tivesse meu poder também? As palavras do grande sábio sapo foram como outro trovão. Você vai lutar pessoalmente? Jiraiya mal podia acreditar no que ouvia. O grande sábio sapo era um ser da era do sábio dos 6 caminhos. Para ele intervir pessoalmente, que tipo de futuro se desenrolava para justificar uma ação tão drástica? Mas o grande sábio sapo balançou a cabeça, dissipando a suposição de Jiraiya. Estou velho. Não posso mais lutar. Antes que Jiraiya pudesse perguntar, o sábio continuou. Mas eu lhe darei meu poder. Você será aquele que salvará o destino do mundo. O coração de Jiraiya batia violentamente. Somado à atmosfera pesada no Monte Myoboku naquele dia, ele de repente entendeu a gravidade da situação. É mesmo preciso chegar tão longe? Ele perguntou com tristeza e descrença na voz. A resposta do grande sábio sapo foi resoluta. Jiraiya, você não entende. O mundo Shinobi é muito mais perigoso do que você imagina. Se os fios do destino forem alterados e o futuro se tornar incerto, o resultado mais provável será destruição total. Então, não importa o que aconteça, você deve consertar o destino. Um fardo mais pesado do que qualquer outro antes desceu sobre Jiraiya. No entanto, naquele momento, ele se sentiu inesperadamente calmo. Desta vez, não seremos apenas nós que agiremos. Também me aliei à caverna Ryushi e à floresta Shikotsu. O poder delas também estará à sua disposição. Agora, Jiraiya, você aceitará esse poder e essa responsabilidade? Jiraiya assentiu firmemente. Eu vou. Venha para frente. Conforme a transferência de poder começou, a vitalidade do grande sapo sábio desapareceu lentamente. Agoromo, isso é tudo que posso fazer. O resto é com você. Floresta Shikotsu. Depois de ser curada pelo sábio das lesmas, Tsunade estava se recuperando aqui nos últimos dias. Muita coisa tinha acontecido recentemente, e ela não tinha ideia de como encarar o mundo ao retornar. Konoha estava destruída, o domínio avassalador da Akatsuki, sendo controlada por aquele velho bastardo do Danzou através do Koto Amatsukami, era tudo absurdo e humilhante demais. E agora, para piorar a situação, o sábio das lesmas a convocou e lhe deu uma missão ainda mais inacreditável. Então, preciso ajudar Jiraiya a restaurar o destino do mundo? Mas para simplificar, eu só preciso derrotar nossos inimigos, certo? Tsunade perguntou incerta. O imponente sábio lesma mexeu suas antenas alegremente, sua voz ainda carregando um tom doce, semelhante ao de uma deusa. Tsunade-sama, esse é realmente o ponto principal. Apesar de sua linhagem ancestral e imenso poder, a mente do sábio lesma sempre foi infantil. Isso se devia à sua natureza como forma de vida coletiva, sua consciência era formada por inúmeras lesmas menores que se fundiam, mas nunca completamente, deixando-o eternamente ingênuo. Então, Tsunade-sama, você aceitará esse poder e essa responsabilidade? Tsunade assentiu. Eu vou. Não importa o que acontecesse, ela não podia simplesmente ficar parada e deixar o mundo ser destruído. Ela deu um passo à frente. Ao contrário do grande sábio sapo, que havia transferido todo o seu poder, a floresta Shikotsu e a caverna Ryushi estavam apenas compartilhando partes de sua força. Caverna Ryushi. Orochimaru, agora reencarnado como Uzumaki Yuzuki, havia sido invocado reversamente ali. No momento, Obito estava ocupado demais correndo para salvar a própria vida, então o desaparecimento temporário deles não levantaria suspeitas. O sábio da cobra branca relaxou preguiçosamente, explicando casualmente a situação para Orochimaru. Orochimaru, você aceitará esse poder e essa responsabilidade? Orochimaru não respondeu imediatamente. Em vez disso, lambeu os lábios com interesse e perguntou. Pelo que eu sei, o grupo Akatsuki também está lutando pela paz. Eles não parecem vilões. Não é exagero dizer que eles vão levar o mundo à destruição? Talvez devido à gravidade da situação, o normalmente irritado sábio Cobra Branca estava disposto a explicar melhor. Orochimaru, boas intenções nem sempre levam a bons resultados. O mundo Shinobi abriga inúmeros perigos ocultos. Se o destino seguir como planejado, esses perigos serão eventualmente superados.
Mas se Akatsuki continuar a interferir, eles podem ter sucesso, ou podem falhar desastrosamente. O caminho original tinha uma taxa de sucesso de 100%. Qualquer coisa menos que isso é, na prática, um ato de destruição. Entendeu? Então, eles devem ser eliminados, mesmo que suas intenções sejam boas? Sim, é um sacrifício necessário. O sábio da cobra branca assentiu. Então me diga, quais são exatamente esses perigos ocultos? Pressionou Orochimaru. O sábio da cobra branca riu sombriamente. Isso eu não posso te contar. Orochimaru, você mesmo é uma entidade perigosa. Se soubesse, só complicaria ainda mais as coisas. Orochimaru deu de ombros. Justo. A expressão do sábio da cobra branca ficou séria. Orochimaru, você aceitará esse poder e essa responsabilidade? Para choque das 3 grandes sacerdotisas, Orochimaru balançou a cabeça. Não, eu recuso. Rejeito a estagnação. Akatsuki agitou os ventos da mudança no mundo shinobi. Acho isso emocionante. Por que eu me oporia a eles? Orochimaru, você tem noção do que está recusando? Tajitsuimi gritou, incrédula. Aquilo era parte do poder da sábia da cobra branca. Até ela e as outras sacerdotisas o cobiçavam. O sábio da cobra branca, no entanto, permaneceu calmo. Eu sabia que você recusaria. Então escolhi um substituto entre seus subordinados. Espero que não se importe. Um jovem de rosto redondo e óculos deu um passo à frente, ajeitando a armação enquanto olhava para Orochimaru com um toque de deferência. Orochimaru-sama. Os lábios de Orochimaru se curvaram em diversão. Então foi você, Kabuto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Já fazia cerca de um mês. Durante esse tempo, Deidara pressionou Kakuzuo para completar o desenvolvimento do Rasen Shuriken e no processo, ele desbloqueou com sucesso o C4, Sol Aprimorado. Depois de subir de nível novamente após a batalha contra Komogakure, ele também ganhou acesso a uma nova habilidade, C4, Asa da Morte Aprimorada. Sistema de Artista Supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 7.27000. Pontos de habilidade, 0. Habilidades desbloqueadas. Explosivos, Maestria em Explosão nível 3 C2, Dragão Aprimorado, Calor Extremo, Alcance de Detonação Estendido, Bombas Temporizadas C3. Tipo Aprimorado, número 18, C4 Sol Aprimorado, C4 Asa da Morte Aprimorada. Morfologia, Otimização de Morfologia nível 2, Maestria da Forma de Inseto, Ativação da Forma de Inseto, Maestria da Forma Humana, Ativação da Forma Humana, Maestria da Forma Animal, Ativação da Forma Animal. Ciência dos materiais, argila melhorada, argila anti-raio, argila avançada, argila durável. Ninjutsu, aprimoramento de chakra, aprimoramento de jutsu, resistência a genjutsu nível 2, clarificação. C4, Asa da Morte aprimorada era essencialmente uma versão aprimorada do dragão C2. Agora que seus explosivos atingiram o nível C4, a força de Deidara deu outro salto gigantesco. Segundo sua própria estimativa, ele estava agora pelo menos no nível pseudo 6 caminhos, forte o suficiente para enfrentar a Shirama Senju. Sua urgência surgiu com o aparecimento inesperado de Moryu, que destruiu completamente a história original. O efeito borboleta que ele havia criado estava ficando mais forte, tornando o desenvolvimento do mundo cada vez mais imprevisível. Originalmente Moryu havia aparecido apenas brevemente como vilão em um dos filmes de Naruto e era irrelevante para a trama principal, incluindo a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas agora, Moryu havia surgido por conta própria e estava até auxiliando o Obito, tornando-o uma variável imprevisível. Afinal, de acordo com a história original, Moryu supostamente teria o potencial de acabar com o mundo. Fim de mundo, hein? Deve ser pelo menos nível 6 caminhos. Deidara-sama, Yashi-sama convidou você para uma visita à propriedade Yuga esta noite. Você estaria interessado? Enquanto Deidara estava absorto em sua pesquisa sobre arte de nível C4, Yuga Kazuto se aproximou dele com a mensagem. Após a morte de Danzou, o clã Yuga se estabeleceu em Amegakure. Embora Yashi ainda controlasse o selo do pássaro engaiolado, ele também foi marcado com ele por Danzou, junto com suas 2 filhas, o que o impediu de abusar de sua autoridade. Dito isso, Yashi ainda era um líder habilidoso. Mesmo nessa situação difícil, ele continuou a servir como chefe do clã. Ele havia prometido reformar completamente a estrutura do clã Yuga, abolindo o sistema de ramificações familiares e garantindo que nenhuma geração futura fosse submetida ao selo do pássaro engaiolado. Essa promessa por si só lhe rendeu imenso apoio. Além disso, suas habilidades de liderança brilharam enquanto ele lutava para garantir a influência e a posição do clã em Amegakure. Seus esforços até lhe renderam o reconhecimento de Nagato e Konan, garantindo-lhe um assento no recém-criado Conselho Consultivo de Amegakure. Por causa disso, até mesmo antigos rebeldes como Kazuto gradualmente passaram a aceitar sua autoridade. Sou o único convidado ou há outros? Perguntou Deidara. Só você, Kazuto confirmou. Deidara franziu a testa. Yashi me convidou. Pra quê? Embora poderoso, ele não ocupava nenhum cargo oficial em Amegakure. Por que Yashi se daria ao trabalho de ganhar a simpatia dele? A expressão de Kazuto ficou um pouco estranha. Você vai entender quando chegar lá. Deidara pensou no assunto. Ele estava confinado em casa havia dias. Tomar um pouco de ar fresco talvez não fosse má ideia. Tudo bem, vamos lá. Ele seguiu Kazuto para fora.
A Megakuri se expandiu significativamente após seus recentes esforços de construção, ultrapassando até Konogakakuri em tamanho. Com o influxo de refugiados de Kirigakuri, Sunagakuri e Konoha, além de outros atraídos por sua crescente reputação, a Megakuri se tornou a maior vila do mundo ninja. O clã Hyuga havia se estabelecido na periferia norte. Eles certamente tinham condições de comprar propriedades no Distrito Central, mas Yashi entendia a importância de manter a discrição. Afinal, o clã Hyuga havia sofrido grandes perdas, e a Megakuri estava repleta de ninjas de alto nível. Dado o grande número de figuras de nível Kage na vila, um clã como os Hyuga não podia se dar ao luxo de ser tão ostentoso. Quando Deidara chegou à propriedade Hyuga, Yashi já estava esperando no portão com vários membros do clã. Assim que viu Deidara, ele imediatamente se adiantou, entusiasmado. Obrigado por nos honrar com sua presença. Sua postura era extremamente humilde, e o resto do clã Hyuga se curvou em uníssono. A visão deixou Deidara um pouco desconfortável. Tecnicamente, esse era o nível de respeito que um ninja de elite do nível Kage deveria receber. No entanto, como ele havia se juntado a Akatsuki logo após transmigrar, e seus inimigos eram todos absurdamente fortes, ele nunca sentiu que ser um Kage fosse algo tão impressionante. Mas, na realidade, os ninjas de nível Kage eram os maiores trunfos das 5 grandes nações. Em uma pequena vila ou país menor, um único indivíduo de nível Kage poderia viver como um rei, fazendo o que quisesse, pegando quem quisesse e gerando dezenas de filhos sem nenhuma preocupação no mundo. Sob a orientação pessoal de Yashi, Deidara foi conduzido à propriedade recém-construída do clã e sentado no salão principal. A sala havia sido meticulosamente decorada e, apesar de seus protestos, Yashi insistiu que Deidara ocupasse o lugar de honra enquanto ele se sentava respeitosamente à sua direita. Então, com um bater de palmas, os criados entraram para servir comida e bebidas. Uma trupe de dançarinos o seguiu, e uma música suave preencheu o salão. Decadente demais. Indulgente demais. Yashi, devo dizer, gosto do seu estilo. A música continuou e a festa se estendeu por mais de 1 hora. Quando a atmosfera se acalmou, Yashi finalmente falou: convidei vocês aqui hoje porque tenho um pedido. Deidara aguçou os ouvidos. Depois de todo esse esforço, Yashi finalmente revelava seus verdadeiros motivos. Chefe do clã Yashi, agradeço sua hospitalidade, mas preciso esclarecer. Não possuo nenhum poder oficial em Megakuri, então tome cuidado com seus pedidos. Deidara não se importava em ajudar alguém tão diplomático quanto Yashi, mas não estava disposto a exagerar. Incentivar esse tipo de comportamento poderia abrir um mau precedente. Yashi permaneceu calmo, sem responder diretamente. Em vez disso, gesticulou para uma empregada que prontamente trouxe 2 meninas, uma mais velha e outra mais nova. Deidara os reconheceu instantaneamente: Yuga Hinata e Yuga Nabi. Ele os tinha visto bastante no anime, e em certos outros materiais. O que você acha das minhas filhas? Perguntou Yashi. Então é isso, ele quer um professor para eles? Um pedido razoável, nada excessivo, e uma ótima maneira de rapidamente estabelecer laços com a liderança de Megakuri. Boa jogada, Yashi. Mas antes que Deidara pudesse falar, Yashi continuou: minhas filhas são solteiras. Eu estava pensando, você estaria interessado nelas? Deidara engasgou com o saki quase espalhando-o por todo lugar. Nunca em 1 milhão de anos ele esperava isso. Yashi, seu bastardo ambicioso, está tentando me fazer seu genro? Capítulo 197. Um gole de sake espirrou quando Deidara sinalizou apressadamente para Yashi e Yuga parar. Meu Deus, Hinata era uma coisa, mas a Nabi? Ela era só uma criança. Vendo a rejeição de Deidara, a expressão de Yashi permaneceu inalterada, embora ele não pudesse deixar de sentir uma pontada de decepção. Ele havia coletado meticulosamente informações sobre Akatsuki e sabia que Deidara estava entre os 3 mais poderosos. Além disso, sua influência sobre o líder deles, Nagato, era significativa. Sua idade também era apropriada, tornando-o um candidato ideal para um casamento arranjado. Entre os membros da Akatsuki, talvez apenas Itachi fosse uma opção viável. Afinal, ele não poderia casar sua filha com um homem velho como Kakuzu. Até Kakashi era um pouco velho demais. Idan? Não, aquele cara era completamente louco. Sasori e os outros? Igualmente anormais. Embora Yashi estivesse determinado a usar suas filhas para um casamento político a fim de restaurar a proeminência do clã Hyuga, elas ainda eram seu sangue. Ele não podia simplesmente jogá-las em um poço de fogo. Talvez Itachi seja uma escolha melhor. Mas não, um homem capaz de massacrar todo o seu clã sem hesitar dificilmente seria um candidato tranquilizador. Mesmo que as razões por trás de suas ações fossem agora compreendidas, o fato permanecia: medo e compreensão não eram a mesma coisa. Além disso, não havia precedente para uma união entre Yuga e Uchiha, o que fez a ideia parecer antinatural. Deidara pigarreou e disse: chefe do clã Yashi, eu entendo o que você quer dizer, mas em Megakuri não há necessidade desses arranjos. A Akatsuki se dedica a construir uma vila pacífica e unida. Enquanto o clã Hyuga seguir as regras e contribuir para a vida melhorará naturalmente. Entendido. Yashi assentiu respeitosamente, sua expressão ficando mais séria. Velhos hábitos custam a morrer. Depois de passar anos navegando pelas águas políticas turvas de Konoha, uma mudança rápida na mentalidade de Yashi era impossível. Mesmo agora, embora Deidara estivesse falando sinceramente, Yashi provavelmente interpretou suas palavras como um aviso velado para parar de tramar. Esqueça. Percebendo que mais explicações seriam inúteis, Deidara perdeu o interesse. Levantou-se pronto para ir para casa. Havia comido, bebido e agora era hora de retornar à sua arte. Yashi gritou ansiosamente, não entendendo nada da situação. Deidara esfregou as têmporas. Chefe do clã Yashi, não me entenda mal. Agradeço muito a sua hospitalidade esta noite.
Se precisar de ajuda, sinta-se à vontade para vir até mim. Percebendo a promessa aparentemente genuína de Deidara, Yashi finalmente relaxou e sua expressão se suavizou. Sou verdadeiramente grato. Depois de ser despedido com grande entusiasmo, Deidara voltou para casa. Já era bem tarde. Quando ele acendeu a lâmpada de alta tecnologia, uma figura sombria apareceu no sofá, Kurotsushi. Ela estava sentada ali, de costas para ele, exalando uma aura gelada. Deidara, você está fedendo a álcool. Você não estava bebendo com Kizami e os outros, estava? Ela perguntou, com um tom ríspido e assustador. Droga, isso não estava nada bom. Espera aí, por que ele estava nervoso? Ele não tinha feito nada de errado naquela noite. Aliás, ele tinha recusado 2 futuras beldades. Não deveria ser elogiado por isso? Com essa percepção, sua confiança aumentou. Eu não estava em um bar. Yashi me convidou e bebemos um pouco lá, ele respondeu. Sério? Kurotsushi virou a cabeça, com suspeita brilhando em seus olhos. Deidara revirou os olhos. Claro, vocês adoram pensar demais nas coisas. Se você não acredita em mim, pergunte por aí. Sua postura severa vacilou. Com uma expressão um pouco envergonhada, ela murmurou. Eu só estava preocupado que você bebesse demais. É ruim para sua saúde. Resmungona murmurou Deidara, percebendo uma mudança no humor dela. De repente, ele sentiu como se tivesse descoberto uma verdade oculta. Com certeza, depois de ser repreendido, Kurotsushi recuou completamente. Ela se aproximou, agarrou a manga dele e deu uma cheirada discreta. Nenhum cheiro de perfume. Ele não estava mentindo. Deidara, o aniversário do vovô é daqui a alguns dias. Vamos voltar para Iwagakure. Deidara assentiu. Se ele pulasse a comemoração do aniversário, nunca mais ouviria o fim dela. Na manhã seguinte, eles saíram cedo e passaram pelo mercado para comprar alguns presentes. Não que faltasse algo ao Toshikage, era apenas um gesto de boa vontade. Montados em um pássaro de argila, eles voaram em direção a Iwagakure. Ao meio-dia, a vila já estava à vista. Os guardas do portão, reconhecendo o pássaro característico de Deidara, nem reagiram, deixando-o entrar voando. Vovô! Kurotsushi correu para os braços de Onoki com um grito alegre. Bem, isso não era totalmente verdade. Era mais como se ela o tivesse abraçado, dada sua pequena estatura. Ah! Onoki grunhiu, seu rosto se iluminando de alegria. Seu sorriso quase partiu seu rosto em 2. Seguiu-se um simples banquete de aniversário. Como esperado, Onoki interpretou o típico velho, resmungando sobre a inutilidade dessas comemorações, enquanto secretamente saboreava cada momento. Ele teria ficado ainda mais feliz se tivessem tornado tudo mais extravagante. Entretanto, Deidara não veio apenas para comemorar, ele tinha outro assunto para discutir. Onoki era conhecido como o Kage mais astuto e descarado. Apesar do acordo anterior, ele agora fingia ignorância. Tática clássica de protelar. Afinal, ele sabia que com Kurotsushi e Deidara na briga, a Akatsuki não usaria força contra Iwagakure. Velho, quando você planeja integrar Iwagakure em Amegakure? Deidara perguntou sem rodeios. Percebendo que não havia como evitar o assunto, Onoki suspirou, irritado. Tudo bem, vamos nos juntar, mas precisamos de compensação. Nosso pessoal precisa de colocações e empregos adequados. Além disso, Iwagakure precisa ter um certo nível de representação na liderança de Amegakure. Então, com um suspiro dramático, ele lamentou. Inacreditável. Mesmo na minha idade, estou sendo forçado à submissão pelo meu próprio aprendiz. É realmente de partir o coração. Deidara não aceitou. Podem prolongar o quanto quiserem, mas a unificação do mundo ninja é inevitável. Quanto mais Iwagakure esperar, menor será sua posição. A escolha é sua. Onoki, sabendo que Deidara estava certo, suspirou novamente. Não vendo como explorar a situação a seu favor, cedeu relutantemente. Certo. Enviarei representantes com você para Amegakure para as negociações iniciais. Deidara assentiu. Era mais ou menos isso. Quando ele estava prestes a continuar, uma voz soou em sua mente. Deidara, volte para Amegakure imediatamente. Estamos sob ataque, não resistiremos por muito mais tempo. O que? Deidara levantou-se de um salto do seu assento. Quem poderia ser forte o suficiente para derrotar a Akatsuki? Kurotsushi, há algo errado em Amegakure. Fique em Iwagakure por enquanto. Velho, prepare sua delegação. Restam apenas alguns poucos resistentes do lado de fora de Amegakure. Com o que eu acabei de concordar, murmurou Onoki fingindo ignorância. Deidara. Capítulo 198. Um dia antes, Konogakure. Dentro do escritório do Okage, os representantes das 3 grandes terras sagradas finalmente se reuniram. Ao longo do último mês, os 3 compreenderam plenamente o poder que lhes fora concedido. Jiraiya, em particular, realmente compreendeu a imensa força do grande sábio sapo. A cada momento que passava, enquanto ele refinava e integrava esse poder, sua força disparava em um ritmo surpreendente. Mesmo agora ele não tinha uma noção clara de seus próprios limites, e isso depois de absorver apenas metade do poder do grande sapo sábio. Não havia como evitar. Esse tipo de herança grosseira e forçada resultava naturalmente em uma tremenda perda de poder. Não era nada parecido com a forma como Kaguya dividiu seu poder entre seus 2 filhos ou como o sábio dos 6 caminhos passou seu poder para Indra e Azura. Nesses casos, a linhagem dele serviu como um canal, garantindo perdas mínimas e permitindo uma herança rápida. Jiraiya cerrou o punho e declarou confiante. Já que estamos prontos, vamos para Amegakure e colocar o destino de volta no caminho certo. Tsunade assentiu. Embora seu poder herdado não fosse nem de longe tão avassalador quanto o de Jiraiya, os sábios das 3 grandes terras sagradas estavam todos no nível do sábio dos 6 caminhos. Mesmo uma fração de sua força era inimaginável. Com isso, Tsunade também sentiu uma onda de confiança. Vamos embora. Entretanto, uma voz discordante veio do ninguém de óculos na sala. Kabuto Yakushi.
Jiraiya-sama, Tsunade-sama, acredito que seria imprudente proceder assim. Jiraiya virou-se para ele franzindo levemente a testa. Ele nunca era de rejeitar conselhos de imediato. O que você quer dizer? Kabuto ofereceu um sorriso educado e começou. Eu sei que vocês dois são famosos como dois dos Sannin lendários, e agora com o poder dos sábios sua força, sem dúvida, atingiu um nível inimaginável. Então ele mudou de tom. No entanto, se até os próprios sábios tratavam esse inimigo tão seriamente, e o grande sábio sapo até sacrificou a própria vida, então não parece imprudente da nossa parte avançarmos despreparados? Jiraiya e Tsunade trocaram olhares com expressões solenes. Eles assentiram em concordância. De fato, embora tivessem se fortalecido, a verdadeira força do inimigo permanecia desconhecida. Atacar às cegas seria realmente imprudente. Mas, não temos muitas outras opções, admitiu Jiraiya. No nível deles, armadilhas convencionais, ferramentas e até mesmo um exército de shinobi seriam completamente inúteis. Nada disso poderia impactar uma batalha daquela magnitude. Somente combatentes de nível Kage seriam relevantes, mas naquele momento, o mundo ninja não tinha mais nenhum. Um mês antes, Kumogakure havia sido exterminada pela Akatsuki. Kirigakure havia jurado lealdade a Megakure muito antes disso. Tsunagakure havia deixado de existir, e a posição de Iwagakure permanecia ambígua. A Era das Nações em Guerra havia acabado. A unificação do mundo ninja sob a Akatsuki era agora uma tendência visível. A única oposição real que restava era Konogakure. Um leve sorriso irônico surgiu no canto dos lábios de Kabuto. O mundo dos vivos pode não ter mais aliados, mas o mundo dos mortos está cheio deles. Os olhos de Jiraiya e Tsunade se arregalaram em choque. Você... Kabuto ajustou os óculos com um único dedo. Parece que você já descobriu. Isso mesmo, Edo Tensei. Mas esse jutsu só é conhecido por Orochimaru, e ele vem se envolvendo com a Akatsuki há algum tempo, destacou Tsunade. O sorriso irônico de Kabuto se aprofundou. Talvez nenhum de vocês tenha prestado muita atenção em um ninguém como eu, então permitam-me me reapresentar. Eu já fui subordinado de Orochimaru-sama. E quanto ao Edo Tensei, eu também sei. Jiraiya observou atentamente o jovem de rosto redondo e óculos à sua frente. Lembrava-se vagamente de Kabuto como um genin aparentemente gentil e modesto, que há muito tempo trabalhava na área médica do hospital. Mas agora, ele foi exposto como espião de Orochimaru. Tsunade, no entanto, estava mais focada em outra questão. Quem exatamente você pretende invocar? A expressão de Kabuto permaneceu calma apesar da pressão em sua voz. Tsunade-sama, você já sabe a resposta. Por que perguntar? Claro, se você acha que é desnecessário, simplesmente esqueça o que eu disse. No entanto, acrescentou ele, acho que você deveria considerar isso com cuidado. Se esta operação falhar e a profecia do sábio se confirmar, o mundo ninja estará condenado. Jiraiya se virou para Tsunade, que parecia visivelmente descontente. Com um estrondo, ela bateu o punho na mesa, quebrando-a em lascas. Por que você está me olhando? Odeio a ideia de violar o descanso do meu avô, mas se for pelo bem do mundo ninja, não temos escolha, ela rosnou. Kabuto riu baixinho enquanto se virava. Então me siga. Para invocar os antigos Hokage com toda a sua força, os sacrifícios não podem ser de qualquer um. Tive a sorte de usar alguns dos recursos restantes de Orochimaru-sama e mal consegui preparar 5 oferendas adequadas. Liderados por Kabuto, os 3 chegaram a uma base escondida nas profundezas da Terra do Fogo. Jiraiya, ainda curioso, perguntou. Você mencionou os recursos restantes de Orochimaru. Aconteceu alguma coisa com ele? Ainda caminhando à frente, Kabuto balançou a cabeça. Não sei. Quando emergi da caverna Ryushi após receber a herança do sábio da Cobra Branca, Orochimaru-sama já havia desaparecido. Não ousei investigar muito a fundo. Se ele realmente tivesse se juntado a Akatsuki, ser pego prematuramente teria sido desastroso para mim. À medida que se aprofundavam na base, o ambiente ficava mais escuro. As tochas que antes iluminavam as paredes já estavam apagadas há muito tempo. Não que isso importasse. Para shinobi do calibre deles, um pouco de escuridão não fazia sentido. Chegamos. Kabuto parou diante de uma câmara subterrânea selada. Os 3 entraram. Kabuto acendeu calmamente as velas penduradas nas paredes e caminhou até o centro da sala. À sua frente, jaziam 5 cobaias, cujos corpos irradiavam um imenso chakra. Sob o cultivo acelerado de Kabuto, eles haviam alcançado a força de um pseudo-Kage. Somente sacrifícios desse calibre poderiam invocar o antigo Hokage em todo o seu poder. As mãos de Kabuto formaram uma série de selos. Edo Tensei. Com gritos agonizantes, os 5 corpos foram envolvidos em envoltórios semelhantes a papel, e suas formas gradualmente se transformaram em novas figuras. Kabuto suspirou. Que pena. Só tive tempo de preparar 5 sacrifícios e coletar algumas células. Se eu tivesse mais, poderia ter invocado todos os ninjas poderosos da história. Aí seríamos imparáveis. Naquele momento, uma voz severa soou. Jovem, jutsus proibidos não devem ser abusados. Quem falou foi um homem alto, vestido com uma armadura azul, cujo rosto era solene enquanto ele olhava diretamente para Kabuto. Kabuto deu um sorriso irônico e ajeitou os óculos. Vindo de você, isso não convence muito. Segundo Hokage, Senju Tobirama. Capítulo 199. Jovem, técnicas proibidas não devem ser usadas de forma imprudente, disse Tobirama Senju. Kabuto respondeu, vindo de você, isso não é nada convincente. Hashirama Senju, que estava por perto, assentiu em concordância. Devo dizer que este jovem tem razão. Quem adorava pesquisar todos os tipos de jutsus proibidos e bizarros era ninguém menos que você, Tobirama. Grande irmão, calha a boca. Não me interrompa quando eu estiver repreendendo alguém. Tobirama retrucou ao irmão mais velho, claramente irritado. Hashirama, parecendo ofendido, fez beicinho. Tobirama, você é tão mau.
Observando seus dois avós excessivamente animados, Tsunade soltou um suspiro de impotência. Avô, segundo avô, este realmente não é o momento para isso. Ah, você é a pequena Tsuna. Os olhos de Hashirama brilharam ao reconhecê-la. Uma mistura de surpresa e alegria preencheu seu olhar. Ele gesticulou com as mãos, lembrando-se de quão pequena ela era quando ele faleceu, mal alcançando seu joelho. Inundada pelo calor familiar há muito perdido, a expressão de Tsunade se suavizou. Só ela sabia como havia sobrevivido àqueles anos difíceis. Embora honrada como a princesa de Konoha, ela havia perdido os pais, e seus dois avós faleceram um após o outro. Ela tinha apenas 5 ou 6 anos na época e com a dissolução do clã Senju, teria sido deixada completamente sozinha se não fosse por Uzuma Kimito. Agora não é hora de relembrar, lembrou Tobirama, sempre racional. Por que fomos invocados pelo Edo Tensei? Naquele momento Jiraiya deu um passo à frente. Para ser sincero, estamos diante de um inimigo incrivelmente perigoso. Não tivemos escolha a não ser pedir ajuda ao Hokage anterior. Jiraiya, você é o Hokage agora? Perguntou Hiruzen Sarutobi, parado entre eles, notando Jiraiya vestindo as vestes cerimoniais do Hokage. Sim, sou o sexto Hokage, respondeu Jiraiya. Sexto? Hiruzen ficou surpreso. Não era muito surpreendente que Jiraiya se tornasse Hokage, visto que após sua morte, os únicos candidatos viáveis eram Jiraiya e Tsunade. Mas Tsunade estava claramente viva e bem, então como Jiraiya acabou se tornando sexto? Sexto? Hashirama também pareceu surpreso. Virando-se para Tsunade, perguntou: Pequeno Suna, quantos anos você tem agora? Como Konoha eliminou tantos Hokages tão rapidamente? Parece um pouco rápido afinal, e Vagakuri ainda está em seu terceiro Tsuchikage, comentou Kabuto. Nani. Hashirama virou-se para Hiruzen. Eu sei que você morreu no Celando. Isso está claro. Mas quem foi o quarto Hokage? E como ele morreu? Minato Namikaze, parado em silêncio, coçou a cabeça desajeitadamente. Primeiro Hokage-sama, eu era o quarto Hokage. Eu morri selando a 9 caudas. A 9 caudas. Essa coisa pode realmente matar alguém? Hashirama exclamou como se tivesse acabado de ouvir algo absurdo. O chakra do 9 caudas retumbou em resposta. Quem está me subestimando? Então, percebendo que era Hashirama, a fera imediatamente recuou. Ah, deixa pra lá. Continue. Minato, agora ainda mais envergonhado, continuou coçando a cabeça. Então você era o quinto Hokage? Hashirama virou-se para o último rosto desconhecido entre eles. Por que você parece tão velho quanto Sarutobi? O homem que tentava passar despercebido, Danzou Shimura, foi finalmente exposto. Danzou, como você se tornou o quinto Hokage? Hiruzen ficou completamente chocado. Não era assim que as coisas deveriam ser. Uma sensação de pavor o invadiu. Embora Danzou tenha sido ousado e ambicioso em sua época, Hiruzen delegou deliberadamente todos os assuntos obscuros e desagradáveis a ele. Essa foi uma jogada estratégica para garantir que Danzou nunca pudesse ascender à posição de Hokage. Afinal, ninguém jamais apoiaria um líder com uma reputação tão manchada. Uff, Danzou bufou. Hiruzen, minha ascensão ao Hokage foi a vontade do povo. Que tom é esse seu? Danzou é mesmo? Perguntou Tobirama. Então me diga, como você morreu? Eu morri protegendo Konoha. Danzou declarou orgulhosamente. Tobirama assentiu. Pelo menos você mostrou um pouco de coragem. Ao contrário da covardia que você demonstrou antigamente. Tsunade, no entanto, não aceitou. Segundo avô, não se engane. Se não fosse por ele, Konoha não estaria neste estado. Este estado? O que aconteceu com Konoha? Hashirama perguntou, preocupado. Jiraiya hesitou, mas então admitiu. Neste momento, Konoha só tem os clãs Nara, Akimichi, Yamanaka e Sarutobi, além de alguns civis dispersos. Todos os outros desertaram. Nani. É basicamente o tamanho de uma pequena vila shinobi. Hashirama estava em total descrença. Mas da última vez que fui invocado com o Edo Tensei, Konoha estava indo bem. Como as coisas desmoronaram tão rápido. Tudo graças àquele velho bastardo do Danzou. Tsunade disparou. Danzou agarrou sua bengala com força, furioso. O que você sabe? Tudo que eu fiz foi por Konoha. Explique tudo, ordenou Tobirama. Este velho canalha, depois de se tornar o quinto Hokage, ficou obcecado pela guerra, implacável em seus métodos e completamente iludido quanto às suas próprias habilidades. Ele continuou iniciando conflitos, enfraquecendo Konoha batalha após batalha. Eventualmente, até mesmo os clãs Shinobi e os civis restantes perderam a fé e abandonaram a vila. Tsunade detalhou o reinado de terror de Danzou. Seu recrutamento forçado de Shinobi para a raiz, seus altos impostos e seus experimentos imprudentes que levaram à morte de inúmeras pessoas na tentativa de criar um exército de bestas com cauda. Danzou, foi assim que você governou Konoha. A aura de Tobirama se inflamou com uma pressão avassaladora, revelando pela primeira vez o verdadeiro poder de um Shinobi próximo ao nível dos 6 caminhos. Sendo o Hokage mais fraco da história, Danzou mal conseguia suportar a pressão. Tremendo, ele cerrou os dentes. Primeiro Hokage-sama. Segundo Hokage-sama. Tudo que eu fiz foi por Konoha. Foi somente por causa da força esmagadora da Akatsuki que eu finalmente falhei. E o pior de tudo, aquele desgraçado até usou o Koto Amatsukami para me controlar. Tsunade finalmente gritou, com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Koto Amatsukami? Hashirama inclinou a cabeça, curioso. Uma técnica do Mangekyou Sharingan, ela pode alterar radicalmente os pensamentos de uma pessoa, explicou Tsunade. Esse velhote a usou para me manipular. Seu desgraçado. Hashirama rugiu, dando um soco no rosto de Danzou, quebrando-o em pedaços. Espera aí, como é que o Danzou conseguiu um Mangekyou Sharingan? Questionou Tobirama. Hiruzen hesitou antes de responder. Segundo Hokage-sama, Danzou roubou de Shizui Uchiha. Shizui? Ele não era um dos nossos? Minato ficou perplexo. Ele havia morrido antes do massacre Uchiha e não sabia nada sobre o que aconteceu depois. Os Uchiha foram acusados de traição e foram exterminados, admitiu Hiruzen sombriamente. Tsunade zombou. Velho, nem tente esconder.
Sabemos exatamente o que você e Danzou fizeram com os Uchiha. Com vários sobreviventes revelando a verdade, não havia mais como esconder o passado. Então Danzou roubou o Mangekyou do próprio camarada? A voz de Tobirama ficou fria. Danzou, o que você tem a dizer em sua defesa? Primeiro Okage-sama. Segundo Okage-sama. Tudo o que fiz foi por Konoha. Chega, vou selá-lo para sempre, declarou Tobirama enfurecido. Mas Hashirama se adiantou. Não precisa, eu já cuidei disso. Enquanto isso, Kabuto sorriu silenciosamente. Danzou, você finalmente teve o que merecia. Capítulo 200. A força de ataque consistia em 7 pessoas, os 4 Hokages, junto com Jiraiya, Tsunade e Kabuto. Não era um grupo grande, mas era incrivelmente poderoso. Ao chegarem aos arredores de Amegakure, contemplaram a agitada e pacífica vila. Senju Hashirama suspirou. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu teria que destruir pessoalmente a paz de outra pessoa. Ele era um homem de coração aberto. Mesmo que aquela cena pacífica não pertencesse a Konoha, ele ainda se sentia feliz e satisfeito com ela. Jiraiya deu um passo à frente e disse, primeiro, Okage-sama, está aí a profecia dos 3 sábios. Nós, Hashirama o interrompeu. Eu sei, mas nosso alvo é apenas a Akatsuki. Não há necessidade de causar desastres às pessoas comuns. Vamos fazer a Akatsuki sair e nos enfrentar do lado de fora da vila. Enquanto ele falava, um clone de madeira apareceu ao lado dele e então caminhou em direção à vila. No mesmo momento em que o clone de madeira entrou em Amegakure, Nagato, que estava no escritório da torre central, de repente levantou a cabeça, seu Rinnegan brilhando em choque. Nagato, o que houve? Conan perguntou. Há um intruso, e eles são fortes, respondeu Nagato. Ele havia modificado sua técnica do tigre da chuva à vontade em uma barreira enorme que envolvia toda a vila, permitindo-lhe detectar qualquer intrusão com extrema precisão. Será que pode ser óbito? Não, não é. Nagato rejeitou a suposição de Conan de imediato. Levantou-se abruptamente e caminhou em direção à porta. A assinatura de chakra do inimigo é incrivelmente forte, muito superior à de óbito, ainda mais forte que eu e Kizami. Naquele momento, além de Deidara, que estava em Iwagakure, todos os outros membros da Akatsuki receberam a notificação de Nagato. Este inimigo é poderoso. Itachi-san, parece que somos os mais próximos. Vamos dar uma olhada, disse Kizami. Entendido. Os dois rapidamente se dirigiram ao intruso e logo se depararam com um homem vestido com uma armadura carmesim, Senju Hashirama. Rachaduras percorriam todo o seu corpo, revelando seu estado atual. Edo Tensei. O primeiro Hokage? Kizami e Itachi exclamaram em choque. Até Itachi, que raramente demonstrava emoções, não conseguiu evitar o choque. Afinal, esse era o homem cujo rosto estava esculpido na pedra do Hokage e um rosto que ele via desde a infância. Hashirama, que observava a vila com curiosidade, virou-se para Kizami e Itachi. A julgar pelas suas roupas, você deve estar com a Akatsuki. Venha, vamos levar essa luta para fora da aldeia. Com isso ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Kizami deu um sorriso irônico. Por mim, tudo bem. Lutar dentro da vila seria muito restritivo. Vamos segui-lo. Os dois seguiram o clone de madeira de Hashirama até os arredores da vila, apenas para se depararem com um esquadrão de batalha de 7 homens esperando por eles. Tic. Então isso foi uma emboscada? Mas este é o nosso território. Reforços chegarão em breve, comentou Kizami, presumindo que o inimigo queria aproveitar o curto espaço de tempo para lidar com ele e Itachi primeiro. Ah, você entendeu errado. Que tal isso? Vamos esperar seus camaradas chegarem antes de começar? Sugeriu Hashirama. Ficar parado esperando seria chato. Que tal trocarmos alguns movimentos primeiro? Por mim, tudo bem. Sameada está louca para provar o chakra do primeiro Hokage. Kizami sorriu. Itachi avisou de lado. Kizami, não subestime. É do primeiro Hokage que estamos falando. Só alguém como ele, que havia transplantado as células de Hashirama, poderia sequer começar a compreender uma fração do poder do lendário ninja. A simples ideia de que apenas um fragmento das células de Hashirama conferisse tamanha força o fez se perguntar: quão aterrorizante seria o verdadeiro Hashirama? Não se preocupe, Itachi-san. Eu também sou bem forte, respondeu Kizami, confiante. Mas ele ainda demonstrou o devido respeito ao lendário Deus Shinobi. Sem hesitar, bateu palmas e lançou uma técnica poderosa logo de cara. Liberação de água. Grande onda explosiva de água colisiva. Uma enorme esfera de água se materializou no campo de batalha, seu tamanho ultrapassando até mesmo a vila atrás deles. Ei, Tobirama, a liberação de água desse cara é bem impressionante. Eu diria que é ainda melhor que o seu, comentou Hashirama, olhando para o irmão mais novo. Tobirama franziu a testa. Minha verdadeira força não está apenas na liberação de água. Ele só é tão forte por causa das suas reservas absurdas de chakra. Por outro lado, Kizami também estava descontente. Seu oponente havia enviado apenas um clone de madeira. Isso não seria subestimá-lo demais? Liberação de água, 1000 tubarões se alimentando. Um enorme enxame de tubarões ferozes se materializou, suas mandíbulas escancaradas avançando em direção ao clone de madeira. Liberação de madeira, parede de escudos de madeira. Um enorme e fantasmagórico escudo de madeira surgiu, bloqueando todos os tubarões de Kizami. Seus ataques foram tão inúteis quanto atirar ovos contra uma pedra. Liberação de água, onda de corte de água. Um jato de água de alta pressão avançou, potencializado pelo campo de batalha encharcado. Mas a liberação de madeira de Hashirama era formidável o suficiente para resistir até mesmo ao Susanoo de Madara combinado com a 9 caudas. Uma mera lâmina de água dificilmente seria uma ameaça. Droga! Primeiro Hokage, você vai continuar se escondendo aí? Kizami rosnou de frustração. Como se respondesse ao desafio, o clone de madeira de repente saiu do escudo, seu corpo flutuando para frente sem esforço. Jovem, sua liberação de água é realmente impressionante.
Mas não posso simplesmente ficar sentado e defender para sempre, porque isso não será suficiente para derrotá-lo. Com um bater de palmas casual, tão sem esforço que nem parecia uma técnica, inúmeros punhos de madeira brotaram de seu corpo, pulverizando rapidamente os tubarões de Kizami antes de avançarem em sua direção. Rachadura! 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 Sameada soltou um gemido de dor, tentou cortar os punhos de madeira, mas acabou sofrendo um dano pesado. Percebendo o perigo, Kizami imediatamente se fundiu com Sameada, assumindo sua forma de meio tubarão para desviar dos implacáveis ataques de madeira. Estrondo. O clone de madeira desferiu um soco leve, mas a força do golpe fez Kizami voar, com sangue jorrando de sua boca. Como isso é possível? Seijo Hashirama, o deus Shinobi, é forte demais. Kizami murmurou em choque. Pela primeira vez na vida sentiu um profundo desespero em batalha, ele não conseguia nem lidar com um clone. Como eles poderiam vencer? Do outro lado, vendo a derrota de Kizami, Itachi deu um passo à frente e ativou seu Susanoo de corpo inteiro. Seus ataques estavam em um nível diferente. Um golpe de sua espada cortou os punhos de madeira que o perseguiam, protegendo Kizami enquanto liberava Amaterasu sobre o clone de madeira. Legal, é o Amaterasu do Itachi-san. As chamas que dizem queimar até o próprio fogo. Isso deve resolver, exclamou Kizami. Isso de novo? O clone de madeira olhou para seu braço, onde as chamas negras estavam presas, e soltou um suspiro nostálgico. Madara também adorava me enviar spam sobre isso, mas ele finalmente parou. Talvez porque realmente não funcione. Enquanto falava, seu braço rapidamente se transformou em madeira pura. Como uma velha árvore perdendo a casca, a camada de madeira se desprendeu, levando consigo as chamas negras. Então ele levantou a cabeça. Você é mais forte que seu companheiro, então vou ter que levar isso a sério agora. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.